lado de buracos de bala. A estrutura pode ser examinada de modo forense. Uma força de ataque revolucionária que dá a Hitler a chance de conquistar a Europa. Você tem suas ordens. Novas armas e táticas se combinam para criar uma máquina gigantesca que resulta em vitórias relâmpago. Era um belo bombardeiro de mergulho. Alimentada por tecnologia de ponta, ela devasta um campo de batalha atrás do outro. É uma força invencível de poder de fogo rápido e furioso. Espalhados pela Europa estão os incríveis restos da máquina de guerra que levou a Alemanha nazista quase a ganhar a Segunda Guerra Mundial e que mudou a maneira de guerrear. Esta é a história da Blitzkrieg. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler a garantir o domínio do mundo. Quero todos em ação! Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios da fanática ambição militar do Führer. Estes são os segredos das mega-estruturas nazistas. A máquina da guerra relâmpago. Julho de 1941. No céu sobre a cidade soviética de Smolensk, o piloto do bombardeiro Stuka Hans Ulrich Rudel procura seu alvo a 4.000 metros abaixo. Alvo à vista! Atacando agora! Quaisquer posições bloqueando o avanço de nossos panzers devem ser atacadas imediatamente. Nada pode impedi-los. Rudel está em missão de bombardeio como apoio à maior ofensiva militar da história. A Operação Barbarossa. No comando de um dos tanques que lideram a invasão está Karl Fuchs. Sim, é isso, rapazes! A resistência russa é fraca. Quando eles tentam nos deter, nós os varremos do mapa. Os Stukas dão 100% de apoio. Os pilotos são fantásticos. Adolf Hitler mandou 3 milhões de homens em um ataque total à União Soviética. Antes que passem 3 meses, vamos testemunhar o colapso do Exército Vermelho. Algo que jamais foi presenciado no mundo inteiro. O historiador James Holland foi para a Polônia para visitar o quartel-general secreto que controlou esta imensa invasão. Seu codinome é Mauerwald. Ah, sim, é isso que estou procurando. Este é um dos inúmeros bunkers de concreto que enchem esta floresta. Ele faz parte de um grande complexo que era uma forma de QG de campo do exército pouco antes da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Mauerwald foi construído para controlar esta invasão e a técnica de combate conhecida como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Como historiador, acho estranho estar parado aqui tão perto do que era de fato o coração das operações do exército alemão na frente oriental. Estou até meio impactado com o tipo de importância que esse lugar teve em 1941. A história da Blitzkrieg começa como resultado da Primeira Guerra Mundial, quando uma Alemanha humilhada é obrigada a aceitar os termos dos aliados. O Tratado de Versalhes reduz o exército alemão para apenas 100.000 homens e o proíbe de ter tanques ou aeronaves. Mas o desenvolvimento de ambas as máquinas continua secretamente. Aí, em 1933, Hitler chega ao poder. Ele expande o exército para 500 mil de homens. Continua com a produção de tanques e cria uma nova força aérea, a Luftwaffe. Hitler quer que a Alemanha se torne a nação mais poderosa da Europa. Sim, Heil! Mas armas mais novas não bastam. Ele precisa de uma maneira de derrotar números superiores o mais rápido possível. A Alemanha sempre lutou guerras rápidas. Isso não é nada novo e o motivo é que, como eles não têm recursos de guerra suficientes, a teoria seria: obtenha a vitória depressa e decisivamente e não será arrastado numa guerra longa que você não pode travar.
Em 1937, um novo livro parece oferecer uma solução para o problema de Hitler. Chamado Achtung Panzer, ou Tanques de Vigia, escrito pelo general de Panzers Heinz Guderian. Nele, ele afirma que forças motorizadas podem fazer da guerra de trincheira da Primeira Guerra uma coisa do passado. O novo conceito de Guderian não depende apenas de tanques. Sua ideia é combinar todos os elementos de ataque do exército em uma unidade independente totalmente móvel. A divisão Panzer. Uma divisão Panzer é composta de 3 armas diferentes, na verdade. Ela é feita de infantaria motorizada, também de artilharia mecanizada e tanques também. E o ponto é que todos se apoiam mutuamente. Cada um ajuda o outro e juntos são uma combinação vencedora. A chave das operações da divisão Panzer é a velocidade. Mas a artilharia pesada necessária para derrubar importantes fortificações em seu caminho deixa seu ritmo lento. A solução são ataques aéreos localizados. Em 1935, a Luftwaffe introduz um avião novo, o Junkers Ju-87. Logo, ele passa a ser chamado de Stuka, uma abreviação de Sturzkampfflugzeug, ou bombardeiro de mergulho. Quase 6.500 são construídos, mas incrivelmente só 2 sobrevivem intactos. O historiador da Luftwaffe, Dr. James Coron, está em Hendon, em Londres, para examinar uma dessas aeronaves lendárias. Veja isto. Este é um grande, feio e um avião muito pesado. Eu mesmo sou piloto e, francamente, ele não parece ser um avião divertido de pilotar. Olhando para este avião, acho que devia ser como pilotar um tanque. Tem bastante blindagem ao redor do piloto, do operador e também do motor. Você olha e vê que é um avião bem robusto, mas é um avião de aparência perigosa. Isso porque ele foi feito por um motivo, que era jogar bombas nas pessoas, e ele era muito bom nisso. Na parte inicial da Segunda Guerra, ele era a arma mais precisa da Alemanha. Embaixo do piloto, pela visão do piloto, você tem uma visão clara de mira. E o piloto podia visualizar o alvo. Quando o piloto via o alvo, fosse uma ferrovia, fosse uma coluna inimiga, ele acionava os freios de mergulho. E uma coisa que era especial no Ju-87 era que ele descia lindamente, num mergulho bem acentuado. O ângulo de mergulho de 80 graus do Stuka significa que a bomba poderia atingir a hélice se fosse lançada com o avião reto. Então a bomba era montada num braço móvel que soltava a bomba, que não atingia a hélice a caminho do alvo. Ele soltava sua bomba de 225 ou 450 quilos. Também levava normalmente 2 bombas de 45 quilos nas asas. Portanto, ele podia jogar 5 bombas juntas, abatendo o alvo. Era um belo bombardeiro de mergulho. E realmente funcionava mesmo. Os Stukas podem estar sobre os alvos numa fração do tempo que leva para armas pesadas alcançarem o campo de batalha, pondo suas bombas a metros do alvo. Mas para pilotar um desses é preciso ter nervos fortes e energia para suportar a força G enquanto o avião sobe após jogar suas bombas. O estreante piloto Hans-Ulrich Rudel luta para estar à altura. Aprendemos a pilotar nosso avião em todos os ângulos, inclusive verticalmente. O treinamento é puxado, mas aqueles que conseguem são peritos. Treinamento físico constante garante que todos estejam no auge do condicionamento. Os esquadrões de Stukas dão a Guderian o golpe que ele precisa para abrir o caminho para suas divisões Panzer. Os componentes da máquina de guerra relâmpago nazista estão prontos. Agora vem o desafio de pôr a máquina em movimento e controlá-la no campo de batalha.
Para a Blitzkrieg ter sucesso, os Stukas têm de operar lado a lado com outra força de elite, as equipes dos tanques. Para dar a Hitler a melhor frota de tanques do mundo, são abertas novas escolas de treinamento em panzers. O historiador militar Dr. Peter Lieb está explorando uma das mais importantes em Varnsdorf, perto de Berlim. Esta é a entrada principal da guarnição Varnsdorf. Os jovens que marchavam por esses portões sabiam que fariam parte de uma nova elite. "80 anos atrás, este terreno estava repleto de rapazes vestindo seus uniformes pretos. Uniformes que os diferenciavam do resto do exército alemão. Karl Fuchs é um dos rapazes que se apresentam para a Força Panzer. Está tudo pronto? Certo. Podemos ir. Pela primeira vez, estávamos vestindo nossos uniformes pretos mortais. Agora, mais que tudo, queremos ter ação. Ah, veja isso! Um Panzerhalle, ou seja, um salão de tanques. Era aqui que os alemães mantinham seus tanques. Veja a imensidão dele. 80 anos atrás, era possível ouvir os oficiais gritando ordens, outros fazendo exercícios com seus homens. Não era treinamento só para tempos de paz, era treinamento e preparação para a guerra. Há 2 detalhes interessantes aqui. Primeiro, este bloco de concreto. Para que serve? Este bloco ajuda a proteger essas paredes. Se um tanque der ré para o salão e o piloto for um novato, ele não vai bater no pilar e estragar o salão. E também temos aqui um metal para proteger o lugar. E aqui acho que dá para ver que alguém tentou entrar ou sair muito depressa. Certos especialistas em blindados de guerra creem que os tanques devem operar com independência. Guderian vê os tanques como parte de uma força sincronizada, juntamente com a infantaria e unidades de engenharia e artilharia. Ele consegue o que quer, graças a um apoiador poderoso: o próprio Hitler. Hitler acredita que a guerra é o meio de a Alemanha se tornar grande, e ele é fascinado por motores e fascinado por aviões. Ele aceita a ideia de que os tanques desenvolvidos da Alemanha são o caminho para o futuro. Hitler vai apoiar com entusiasmo estes tipos de armamento. Guderian agora certifica-se que todos os elementos que ele quer em suas divisões Panzer funcionem como uma equipe integrada. Como oficial menor, Guderian foi designado várias vezes a uma unidade de sinalização. Isso deixou ciente da importância dos meios de comunicação. E assim ele insistiu que a divisão inteira, todos os elementos, tivessem comunicação por rádio. O que tem de diferente nas divisões Panzer é que todas as várias armas, infantaria, artilharia e tanques estão ligadas por rádio. Isso dá a elas uma vantagem crucial em mobilidade, capacidade de manobra e flexibilidade. É uma ideia revolucionária. Cada tanque pode se comunicar com seu comandante de unidade e ele pode chamar os outros elementos da divisão. Isto significa que unidades especializadas, inclusive os Stukas, podem apoiar os tanques de imediato. De modo crucial, ataques com bombardeiros de mergulho podem ser sincronizados com movimentações das forças em terra. Juntamente com o trabalho em equipe, Guderian exige iniciativa e vigor de suas tripulações Panzer. Os soldados dos tanques eram treinados sempre para pensar 2 níveis acima de sua cadeia de comando, de sua hierarquia militar, a fim de compreender o seu papel nessa missão como um todo. Tinham que ser soldados pensantes. Não são só as equipes Panzer que aprendem a ir em frente a qualquer custo. Para manter a pressão incansável de ataque, Guderian treina seus comandantes para liderar na dianteira. Ali! Todos vocês à direita! São produzidos veículos especializados para agir como postos de comando móveis. Esse tipo de veículo possibilita que comandantes como Guderian
vão de um ponto focal ao próximo ponto focal. Assim, ele podia reagir com flexibilidade à situação sempre mutante no campo de batalha. Os veículos de comando são repletos de rádios extras e equipamentos necessários para controlar as unidades motorizadas. Com esta nova força móvel de ataque e um sistema de comando anos à frente de seus rivais, a Alemanha está pronta para revolucionar a guerra. A Blitzkrieg é a nova arma poderosa que Hitler precisa para expandir seu Reich. Mas como qualquer máquina, ela precisa de mais um ingrediente crucial: combustível. Algumas das mais importantes grandes obras da Alemanha nazista são feitas para alimentar a máquina de guerra relâmpago. James Holland foi para a antiga cidade alemã de Politz, na costa do Báltico. Agora parte da Polônia. Refinaria de petróleo revolucionária, o que ajudava a tornar possível a Blitzkrieg. Em tudo que é lugar dessa floresta, você vê remanescentes da fábrica de Politz, pedaços de concreto, pedaços de tijolos em toda a parte. E aqui tem uma coisa bem grande. É uma estrutura muito grande, não é só uma, são duas. Obviamente, são tanques de armazenagem de petróleo. Vamos dar uma olhada aqui. Politz, durante a guerra, era uma fábrica enorme. A escala dela era realmente maciça. Nos anos 1920, a Alemanha importa muito de seu petróleo da América. Durante a guerra, seria bastante fácil cortar esta linha vital de suprimento, deixando a máquina da guerra relâmpago sem petróleo. Mas a Alemanha tem reservas enormes de carvão. Um novo processo chamado hidrogenação, que transforma carvão em óleo sintético, poderia ser a resposta. De início, a produção é baixa, porque o processo é muito caro. Mas custo não quer dizer nada para Hitler. Quando Hitler chega ao poder, ele decide que a Alemanha tem de se tornar autossuficiente o máximo possível, e isso inclui combustíveis sintéticos. Politz, então, se torna uma das grandes fábricas de combustível sintético do Terceiro Reich. Mas tem um grande problema no processo. É preciso ter combustível para fazer combustível. Converter carvão em óleo é altamente ineficiente. Também requer estações de força que consomem muito carvão para operar o processo. A indústria de combustível sintético pode ser vital para os aviões e tanques de Hitler, mas também é um enorme ralo dos recursos da Alemanha. Minha nossa, isso é absolutamente extraordinário. Eu havia sido alertado de que este moinho estava aqui, mas quando você o vê no meio da floresta, no meio do nada, realmente é de tirar o fôlego. Antes de ser convertido em óleo, o carvão tem de ser pulverizado. Este moinho é o início do processo do combustível sintético. O carvão chega aqui, é moído e olha aqui. Estes são os funis por onde o carvão moído caía. E até vemos manchas deste processo todo nas paredes. E aqui embaixo tem pó de carvão com 70 anos de idade. A Alemanha é líder mundial em pesquisa química. Agora, alguns de seus melhores cientistas e equipamentos mais avançados são mandados para fábricas de óleo como Politz. A produção aumenta drasticamente, até chegar à metade do fornecimento total de óleo da Alemanha. Crucialmente, a Luftwaffe é quase que totalmente dependente de combustível sintético. Uma rede de oleodutos aéreos leva o combustível de Politz para ser distribuído pelo Reich. Para todo lugar que você olha, entre as árvores tem bunkers, estruturas quebradas, até pontes. Mas também é preciso lembrar que havia 24 mil pessoas trabalhando aqui. 3 turnos por dia, 7 dias por semana, todo santo dia. Este lugar era vasto. Mas mesmo com um óleo sintético, há combustível suficiente apenas para uma fração das forças de Hitler. O elemento blindado e os tanques eram somente uma minoria do exército alemão. A maioria era infantaria e veículos puxados a cavalo. Embora ainda pequena e não testada, Hitler acredita que sua máquina de guerra relâmpago pode ser a arma que levará a Alemanha à vitória. Ele decide arriscar tudo, com ação ágil e brutal contra seu inimigo mais fraco,
a Polônia. Se a Blitzkrieg der certo, ela pode ser usada contra outras nações antes que elas aprendam com a experiência da Polônia. Quando a Blitzkrieg é lançada na Polônia, em setembro de 39, a Alemanha está enfrentando uma jamanta indestrutível. Ou ela terá a vitória completa, ou será o Armagedon. Este é o tipo de aposta preto no branco que Hitler entende completamente e ele está totalmente preparado para levar a Alemanha com ele, se falhar. A pressa de guerrear deixa a força Panzer equipada com muitos tanques armados ligeiramente, projetados para treinamento, não para combate. Velocidade e tática superior os ajuda a esmagar as defesas polonesas. Quando Hitler visita a linha de frente, Guderian tem uma surpresa guardada. Então é isso que nossos bombardeiros podem fazer. Não, meu Führer. Isto foi feito por nossos Panzers. Incrível. Obrigado, meu Führer. Com sua permissão, há mais para ver bem ali. Os Stukas também desempenharam seu papel adiantando-se em relação às colunas blindadas para pulverizar campos de pouso e linhas de comunicação. A Blitzkrieg passou pelo teste da batalha. Agora Hitler irá desencadear seu poder total contra os ingleses e os franceses. We're not alone. There are other human beings on Mars now. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Alex. Oi, Janta. Bem-vindo ao Manual Cognitivo. Novo Jetta, tecnologia que move você. Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade, de encontrar os amigos e aproveitar a natureza, certo? Errou. E errou feio. Está aberta a temporada de pesca Norte versus Sul. Estreia dia 31 às 11h15 da noite no National Geographic. Ative o escudo invisível contra o Tártaro. Novo Listerine Tartar Control Zero. Eu sempre anotava os preços que encontrava para o meu hotel favorito num papel, até achar o mais barato. Eu fazia uma lista com todos eles. Por sorte, o Trivago faz exatamente a mesma coisa. E eu economizo tempo e dinheiro. Espera que não acabou. O meu hotel favorito em Fortaleza é o Blue Beach Front. E como eu uso o Trivago, sempre me pergunto, por que alguém ligaria para saber o preço se no Trivago dá para ver o preço que o hotel oferece e de outros sites e aplicativos por aí? Hotel Trivago. Que tal tirar umas férias? Sentir a natureza, fazer amigos, relaxar? Relaxar? Na corrente! E o vento estão me jogando para todo lado! Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite no National Geographic. Primavera de 1940. Os exércitos de Hitler estão alinhados ao longo da fronteira alemã, aquelas diante da Grã-Bretanha e França.
Mas graças à sua máquina da guerra relâmpago, Hitler tem certeza que não haverá uma reprise dos anos do impasse sangrento da Primeira Grande Guerra. A grande diferença entre 1914 e 40 é que a ponta de lança é muito mais eficaz, e não só em termos do braço Panzer, mas também da Luftwaffe. O exército alemão atacará em 2 pontos. No norte, eles atravessarão as neutras Bélgica e Holanda para atrair os aliados para a batalha. Mas, ao mesmo tempo, um crucial avanço Panzer será feito mais ao sul, isolando os exércitos aliados do resto da França e cercando-os. Senhores, ouçam. O serviço fica com o arquiteto da Blitzkrieg, Guderian. Eu avançarei em 3 colunas através de Luxemburgo e o sul da Bélgica. 5 dias após o lançamento do ataque, eu terei chegado à margem ocidental do Meuse. E depois? Eu levarei meus Panzer direto para a costa do canal. O objetivo de Guderian no rio Meuse é a cidade de Sedan. O motivo para os alemães irem para Sedan é porque ela está na fronteira das defesas aliadas. Abaixo está a linha de Maginot. Eles não vão tentar ir por aí. Ela é inexpugnável. Mas acima dela estão as defesas móveis dos aliados, franceses, ingleses, holandeses e belgas. E este é um ponto fraco. O ataque começa em 10 de maio de 1940. Agora, um último elemento secreto da Blitzkrieg é revelado. Pela primeira vez na história, tropas de paraquedistas são usadas para capturar pontes à frente do exército do norte que avança. Vai, vai! Anda depressa! Vamos, anda, anda! Isso, vai! Fogo! As forças no ar são mesmo um desenvolvimento emocionante na guerra, porque elas nunca tinham sido tentadas antes e podem dar 2 coisas. Podem dar uma enorme vantagem tática, mas também uma vantagem psicológica. E na Blitzkrieg, em 1940, eles conseguiram obter ambas. As operações aéreas convencem os aliados de que o ataque no norte é uma grande ameaça e eles avançam para a Bélgica para detê-lo. Mas 160 quilômetros ao sul, a poderosa força blindada de Guderian está se movimentando pela área densamente arborizada da fronteira francesa, Ardennes. O arqueólogo de conflitos Dr. Tony Pollard está explorando este ponto na batalha pela França. Os franceses dão muita importância à defesa de sua segurança nacional. Há lugares que eles sabem que precisam defender e despendem muito tempo construindo suas fortificações. Mas há outros que eles pensam ser impregnáveis. E olhando para trás dessa encosta, para a floresta de Ardennes, é muito fácil entender porque eles consideram um lugar seguro. Dividida em 3 colunas, a força Panzer de Guderian tem de cobrir 100 quilômetros por Ardennes. Quase 800 tanques e 22 mil outros veículos têm de usar sua rede de estradas rurais e trilhas de fazendas. Há estradas por Ardennes, mas não são rodovias. Essa trilha aqui é bem típica. Tem a largura de um tanque. E o problema para os alemães é que eles estão passando com milhares de veículos por aqui. Eles têm de abrir caminho. E se você não pode se espalhar, só tem uma opção, que é ir para a frente. E deve ter sido um choque para os motoristas dos Panzer vir por essa estrada estreita e de repente encarar isso. Ardennes não está totalmente indefesa. Os franceses construíram o que se conhece como maisons fortes, ou casas fortes, em algumas estradas. E às 15 horas de 12 de maio, uma coluna topa com a Maison Forte 11 no vale de La Atrelle. Há apenas 6 soldados franceses nesta caixa de concreto, mas como a estrada é estreita, eles conseguem deter os alemães. Eles os encurralam, e dali, por um tempo, deve ter sido como pescar peixes num barril. É somente uma caixa no meio do nada. Mas, como são determinados, eles conseguem segurar os alemães durante 4 horas. Os homens na Maison Forte 11 estão completamente isolados. Mas alinhados em fila na trilha estreita,
Só os panzers da frente podem mirar no bunker. A infantaria entra na luta. O exterior do prédio está todo marcado de buracos de bala. E se olharmos de perto, eles contam uma história. A estrutura pode ser examinada de modo forense, para saber o que deve ter acontecido. Temos tiros de metralhadora naquele canto. Parece que foram os primeiros tiros disparados pelos alemães. Eles estavam tentando derrubar essa posição neste canto, que devia estar despejando fogo de metralhadora pela estrada. Temos a vigia antitanque bem aqui. Mas algo diferente acontece neste canto aqui. Está vendo o estrago? Eles estouraram o concreto, deixando à vista as vigas de ferro. Isso significa que, em algum momento, os alemães deram a volta pelo flanco esquerdo da posição. Este fogo, que criou o estrago, só pode ter vindo daquela direção. A força Stuka tem de se concentrar em alvos importantes. Então os homens da coluna Panzer precisam derrubar o bunker sozinhos. Eles precisam cumprir a programação da Blitzkrieg de Guderian. Só de entrar, você já tem uma ideia de como aqui é claustrofóbico. 6 homens, todos usando armas automáticas. Tem ângulos em todas as direções. E esse é o verdadeiro problema dos alemães. Olhando por aqui, você tem linhas claras de visão da estrada. E é aqui que a arma antitanque devia estar. De novo, mirando diretamente a estrada. Os componentes blindados mecanizados estão dispostos aqui, todos voltados para o bunker. O problema para os alemães, porém, é que falta um elemento vital, que é o elemento da artilharia pesada. E neste local, ela deveria vir dos Stukas pelo ar. Mas eles estão ocupados em outro lugar, e é por isso, só por causa desta peça faltante do quebra-cabeça, que esses homens, os 6 soldados franceses, conseguiram segurar uma coluna alemã por 4 horas. Após uma luta acirrada, a Maison Forte 11 é finalmente destruída. A coluna prossegue. Guderian chegou ao Meuse em apenas 3 dias, mais depressa do que planejara. Agora ele lança o próximo estágio do seu avanço relâmpago. Para fazer seus tanques atravessarem o rio, Guderian precisa derrubar posições defensivas francesas. Ele convoca os Stukas. Durante 5 horas, eles atacam sem parar. Os canhões franceses não ousaram disparar um tiro quando os Stukas estavam acima deles. Enquanto os Stukas atacam as defesas francesas, a infantaria de Guderian cruza o rio em barcos de assalto. Assegurada sua base, os engenheiros constroem pontes para os tanques. Um dia depois, o 1º Panzer atravessa o Meuse. A maior barreira para os alemães é o rio Meuse, e depois de ter sido superada, o portal estava aberto e bastava sair em disparada diretamente até a costa. De muitas formas, conquistar Sedan foi o ponto alto da Blitzkrieg. A cabeça de lança blindada de Guderian agora pode rodar. Muito bem, rapazes. Podem continuar. Um homem que perdeu o incrível sucesso dos Panzers é o voluntário Karl Fuchs. Mexemos todos os pauzinhos que podíamos para sermos mandados para a unidade da linha de frente, mas não adiantou. A guerra terá terminado antes de eu ouvir o disparo de um tiro e as pessoas pensarão que sou covarde. No dia 20 de maio, 10 dias após o início do ataque à França, os tanques de Guderian chegam à costa do canal. O exército alemão dividiu a França, isolando uma força superior de mais de 1 milhão de tropas aliadas. Semanas depois, a França se rende, mas não haverá descanso para os homens vitoriosos da Força Panzer e sua artilharia voadora dos Stukas. Que tal tirar umas férias? Sentir a natureza, fazer amigos, relaxar? Relaxar? A corrente e o vento estão me jogando para todo lado. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. O futuro sempre nos intrigou.
Muitos garantem que podem antecipar o que está por vir. Mas existe uma coisa que nem o maior dos videntes é capaz de cravar. O resultado do clássico entre Barcelona e Real Madrid. Melhor do que arriscar um palpite é testemunhar a história de mais um jogo em que tudo pode acontecer. El Clásico. Barcelona, Real Madrid. Domingo, ao vivo e exclusivo no Fox Premium. Não perca as emoções de La Liga com o Fox Premium. Consulte sua operadora e assine já. Eu lembro bem das minhas férias em um hotel de Miami e da vista incrível que o meu quarto tinha da cidade. Mas isso já faz muito tempo. E se agora tiver um arranha-céu enorme bem na frente dele? Felizmente, no Trivago eu posso ver relatos recentes de fontes confiáveis para esse hotel. O Trivago mostra se as avaliações são positivas, neutras ou negativas, para que você possa tomar a melhor decisão. Essa é só uma das maneiras do Trivago ajudar você a encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Tem muito seguro e seguradora por aí. Mas como você vai saber qual é o melhor? Se os discursos parecem iguais. Te ajudar quando você mais precisa é o mínimo. Te dá liberdade para escolher. Nada mais justo. Mas e se além disso, sua seguradora oferecer atendimento presencial em todo o país? E se ela resolver colisões simples, direto pelo aplicativo? E se ela oferecer seguro para tudo, até satélites? Aí eu vi Mafre. Sua seguradora global de confiança. Passa de calça jeans a blusinha de seda sem precisar ajustar a temperatura. Eu vou com ele para qualquer tipo de tecido. Com vapor que hidrata e desamassa muito mais rápido. Eu consigo passar roupa 4 vezes mais rápido. A Philips Valita transformou o que era chato e complicado em algo realmente fácil e muito mais rápido de fazer. Perfect Care Avance Philips Valita. Agora muito mais poderoso e que passa diferentes tipos de tecido sem queimar e ainda mais rápido. Ele desliza com total facilidade sobre linho, seda, veludo, algodão, cetim, lã, jeans, sem precisar ajustar a temperatura e sem riscos de queimar. Com o seu poderoso vapor contínuo, ele garante um resultado superior e muito mais praticidade na hora de passar camisas sociais, blusinhas, saias e muito mais. E com apenas 2 cliques, você aciona o intensificador de vapor, que garante pressão máxima para desamassar ternos e vestidos de festas, direto no cabide. O que faz Perfect Care Avance ser único é a combinação perfeita da temperatura certa, que não queima os tecidos, e o jato de vapor muito mais poderoso, que hidrata e renova a fibra de cada fio e deixa as roupas sempre com uma aparência de novas. Sua base, com a tecnologia T-Ionic Glide, é totalmente resistente a riscos e arranhões. Com capacidade para mais de 2 litros de água, ele proporciona vapor por muitas horas, sem precisar reabastecer. E ao toque de um botão, você economiza até 20% de energia. Ligue agora e peça já o Perfect Care Avance Philips Valita. Conheça também o modelo Ultra, que oferece o poder do puro vapor Philips Valita para roupas sempre alinhadas em uma versão mais compacta. Perfect Care Avance tem 2 anos de garantia Philips Valita. Ligue agora ou acesse polishop.com. Mars is the next logical destination for humans. Mars is for those who have an adventurous spirit and are willing to go into the brave new world. Julho de 1940. A máquina da guerra relâmpago se mostrou na França. Agora Hitler tem ambições maiores. Cavalheiros, a França foi derrotada. Eu parabenizo. E agora? Nós temos de derrotar a Rússia. Hitler vê a União Soviética e seu imenso exército como o mais perigoso inimigo da Alemanha nazista. Mas desde que a guerra começou, ele teve de comprar milhões de barris de petróleo deste odiado rival para abastecer sua máquina de guerra. Agora, ao desencadear sua Blitzkrieg sobre a União Soviética, Hitler planeja usar todos os recursos para fazer do Terceiro Reich uma superpotência global. Para Hitler, esta é a meta máxima. Entrar na União Soviética é uma guerra econômica, guerra política e guerra ideológica também. E, para ele, é tipo tudo ou nada.
Projetos de edificações colossais são iniciados para transformar os sonhos imperiais de Hitler em realidade. Na Polônia de hoje, James Holland está explorando os restos de um sistema de canais destinado a trazer recursos orientais para a Alemanha. Minha nossa, isso é enorme, é muito grande. Dá para ver a marca aqui. É, na verdade, bastante sinistro, quer dizer, é óbvio que o símbolo significa. Isso seria uma águia e uma suástica. Como tudo na Alemanha de Hitler, o canal é projetado numa escala épica. E meu palpite é que aqui seriam os portões e dá para ver onde eles se encaixavam. Sabe, isso sugere uma ambição muito mais sinistra. Sim, olha o tamanho disso. Ele é um assombro, realmente. Eu nunca tinha visto nada assim antes. O trabalho no canal para quando a guerra começa. A mão de obra e os materiais de construção são necessários para construir o novo e enorme QG do exército em Mauerwald. Ele será o cérebro que vai controlar o exército gigante de Hitler quando ele invadir a União Soviética, a Operação Barbarossa. De todos os bunkers nesse vasto complexo, esses dois eram os maiores e mais importantes, e na época eram até maiores do que são agora, porque havia duas grandes estruturas de madeira em cima. Esses escritórios alojavam as dezenas de operadores de telefone e rádio, transmitindo ordens para a linha de frente. E das casas de madeira de cima, descemos para a sala de operações embaixo. Um abrigo à prova de bombas. E aqui é o centro. É um dos dois bunkers de comunicação e é daqui que a Operação Barbarossa é controlada e comandada. Agora está meio escuro e úmido, mas foi uma sala com luz e atividade, som de telex e máquinas decodificadoras. Ela é a prova de bombas. Este é um lugar onde todos os códigos e cifras vão e voltam entre aqui e o QG de campo e o exército na frente. É um lugar que nunca, jamais dorme. É um lugar que nunca para. A Barbarossa é maior do que qualquer coisa jamais vista pelo mundo. 3 milhões de homens e mais de 3.000 tanques atacarão o Exército Vermelho. Na primavera de 1941, Hitler estabelece o calendário da Barbarossa. Está tudo pronto. Nossas tropas receberam ordens para atacar às 13h30 da manhã do dia 22. Excelente. Antes que se passem 3 meses, nós vamos testemunhar o colapso do Exército Vermelho. Algo que jamais foi presenciado no mundo inteiro. Ele está certo que os Panzers e os Stukas da Blitzkrieg terão sucesso novamente, mas eles enfrentam um desafio maior, com forças só ligeiramente maiores do que eram na França. Havia uma força de cerca de 300 aviões Stuka disponíveis para as unidades ativas da Luftwaffe na linha de frente. Mas não são muitos aviões. E mais de 400 cruciais Panzers foram destruídos na França. Apesar disso, Hitler ordena que se dobre o número de divisões blindadas. Só há uma solução. Eles pegaram todos os veículos capturados de origem francesa e tchecoslovaca. Mas todos esses tipos diferentes de modelos causaram um enorme pesadelo logístico. Só para manter essa variedade de veículos nas estradas é uma grande dor de cabeça para líderes como Guderian. Isso não pode estar certo. A 6ª Divisão informa que apenas 10 tanques funcionam e um batalhão, nenhum operacional. O que está havendo aqui? Não quero saber como, mas quero esse batalhão se movendo imediatamente. Às 3h15 de 22 de junho de 1941, um maciço bombardeio abre o ataque que Hitler diz que fará ao mundo prender o fôlego. Sim, isso! Pare! Fogo! O soldado Karl Fuchs, por fim, tem sua chance de ver alguma ação. Ontem eu abati outro tanque russo.
O segundo em 3 dias. A guerra não é tão ruim quanto dizem. E estamos no encalço dos russos. A vitória está logo ali na esquina. Ao longo de uma frente de 1.500 quilômetros, indo do Báltico ao Mar Negro, Panzers e Stukas usam suas comunicações e táticas melhores para esmagar as linhas do Exército Vermelho. É uma combinação vencedora, mas o sucesso da Guerra Relâmpago começa a diminuir. As divisões de infantaria se arrastando a pé, com sua artilharia puxada a cavalo, estão a centenas de quilômetros de distância. Os Panzers perdem um tempo precioso esperando a chegada delas. Apesar disto, a máquina de Blitzkrieg ainda parece estar no rumo de outra vitória incrível. Em junho e julho de 1941, a União Soviética sofre baixas assustadoras. Hitler está convencido que sua Blitzkrieg venceu. Vejam, meus senhores, é como eu havia dito. O Exército Vermelho tem números, mas não tem cérebro controlador. Algumas semanas e a ameaça bolchevique não existirá mais. Hitler é o apostador máximo e contra a França e os Países Baixos ele rolou o dado e contra todas as chances conseguiu se dar bem. Então ele crê como o jogador que vai conseguir outra vez. O problema é que o cronograma é muito apertado para a Operação Barbarossa. Eles têm somente 12 semanas para cumpri-lo e... para eles terem essa vitória, a aniquilação total do Exército Vermelho, o cronograma tem de ser seguido à risca. As condições na União Soviética são totalmente diferentes daquelas na Europa Ocidental. As estradas ruins e as vastas distâncias logo exaurem o suprimento de combustível da Alemanha. As perdas de Panzers se tornam críticas. Os tanques e veículos capturados dos aliados são os primeiros a falhar. Todos necessitam de peças diferentes e quando começam a se desgastar e quebrar, não há como substituí-las. As divisões Panzer precisam da artilharia dos aviões Stuka mais do que nunca, mas Ulrich Rudel e outros pilotos estão à beira da exaustão. Nós chegamos ao ponto em que nem a força de vontade basta. Estamos totalmente esgotados. As próprias aeronaves não estão mais aptas a voar. O que detém a Luftwaffe na frente de Moscou é o fato de terem excedido sua logística. Sem combustível, estão sem peças sobressalentes. Agora outro inimigo ataca o exército alemão. O inverno russo. A primeira neve derreteu, nos deixando até o pescoço na lama. Até os tanques estão atolados e tentar caminhar é como estar na areia movediça. Não conseguimos nos mover. Uma feroz resistência soviética e o tempo horrível são demais para os homens e máquinas esgotados da Blitzkrieg de Hitler. A campanha toda foi tão planejada, tão voltada para o fato de que iria durar apenas 12 semanas, que quando ela adentra o outono e depois o inverno, eles simplesmente não estavam preparados nem para coisas básicas como roupas de inverno. Não tinha nada disso. No dia 21 de novembro, Karl Fuchs tenta deter um contra-ataque soviético. Ele está vulnerável em seu tanque tcheco. Onde? Onde? Fuchs morre a apenas 80 quilômetros do último objetivo da Blitzkrieg. Ah, meu Deus. Moscou. Desesperado para salvar o remanescente de sua antes invencível força Panzer, o líder da Blitzkrieg, Heinz Guderian, tenta explicar a situação a Hitler. Mein Führer, as condições para os homens na frente estão ficando impossíveis. As roupas deles estão em farrapos e nenhum dos uniformes de inverno que prometemos chegou. E as baixas por esta exposição ao frio intenso estão crescendo diariamente. Você está se deixando afetar demais pelos problemas dos seus soldados. Pare de pensar nesses detalhes. Você tem suas ordens! Hitler culpa seus generais pelo fracasso da Blitzkrieg.
Guderian é retirado do comando quando pensa primeiro em seus homens e ordena uma retirada. Pensar em meus homens congelando até a morte ao relento não me deixa dormir. O pessoal que está em Mauerwald não faz ideia do que seja este território gelado. Mesmo em Mauerwald, o alto comando percebe que seus planos de derrotar a União Soviética em questão de semanas estão em ruínas. Essa ambição estava um tanto longe da Blitzkrieg, e quando você olha em volta para os bunkers agora em ruínas, eles os fazem recordar do fracasso dessa ambição e do fracasso da Blitzkrieg. A aposta de Hitler de que poderia esmagar o Exército Vermelho e pilhar a União Soviética fracassou. Agora ele está preso numa brutal guerra de atrito. Na véspera da Barbarossa, Hitler tem um só inimigo, a Inglaterra. Na hora em que a Barbarossa acabou sendo detida, no fim de dezembro de 1941, ele tinha 3. Tinha a Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. E os 3 juntos tinham acesso sem igual a recursos e mão de obra, e com isso os alemães não têm esperança de poder competir. Nos últimos meses da guerra, Hitler fica obcecado para desenvolver novas super-armas para derrotar os aliados. Foguetes, jatos e tanques gigantes. Mas nada disso consegue obter o mesmo sucesso retumbante no campo de batalha que fez da Blitzkrieg a maior máquina de guerra nazista.